Tenemos a otro referente de la cirugía implantológica en Brasil, que estaba diciendo en la antesala que no se trata de cualquier odontólogo, es un profesional realmente de una trayectoria impresionante, el doctor Claudio Ferreira Noya, graduado en odontología en la Facultad de San Lucas, especialista en cirugía bucal, cirugía y traumatología bucomaxilofacial, con registro pues, en el Consejo Federal de Odontología, maestro y doctor en clínica odontológica, con especialización con énfasis en cirugía y traumatología bucomaxilofacial de la Facultad de Odontología de Piracicaba, ¿no? Él también es actualmente profesor de cirugía maxilofacial de esa universidad, es autor de libros, autor de varios artículos científicos, y qué mejor pues que él mismo con su conferencia quien nos va a ilustrar sobre el tema de injertos en bloque, ¿no? Claudio, bienvenido a tu casa, bienvenido a Perú, estás en Perú en estos momentos, y solamente falta el ceviche y el lomo saltado para completar tu visita. Bienvenido, puedes compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Es un gusto muy grande estar acá para hablar con ustedes a respecto de los injertos en bloque en esta noche. Para nosotros del Grupo Grois es una gran felicidad, es una honra el convite del doctor para que podamos hacer esta presentación. Me gustaría agradecer más una vez a todos, a la presencia de ustedes, al doctor por la confianza para hacer la palestra. Es un gusto muy grande. Yo tengo un cariño muy especial por el Perú, porque es un país donde yo ya tuve la oportunidad de ministrar muchas clases y donde soy recibido siempre con mucha atención, con un cariño muy grande por ustedes. Entonces, algo que para mí yo tengo una referencia, es un país amigo para nosotros. El Grupo Grois tiene grandes lazos de amistad con las personas, con los doctores del Perú. Esto para nosotros es muy bueno porque crecemos juntos siempre. Entonces, es un gran placer estar acá para hablarnos en esta noche. Doctor, ¿es posible mirar mi ventana? ¿Está bueno? ¿El audio está bueno también? Sí, está muy bien, excelente. Sí se ve Bueno, completo. Sí. perfecto. Gracias. Si hay algún problema, puede hablar conmigo, por favor. Bueno, lo que No hay vamos a problema. hablar entonces en esta noche es a respecto de los injertos en bloque. Es una gran oportunidad. Estas conferencias son 4 días con las conferencias. Ayer fue mi gran hermano Bruno Sá, que habló a respecto de la preservación alveolar. Y hoy yo voy a hablar de los injertos en bloque. Básicamente, lo que voy a hablar acá es lo que está en nuestro libro, que es un guía, que es un manual para que todos los doctores puedan hacer. El Bruno habló de la preservación alveolar, que está en un capítulo de nuestro libro, que es el capítulo 4. Y hoy yo voy a hablar del injerto en bloque, que está en el capítulo 8 de nuestro libro. Acá está el libro que salió en este año, en el inicio de este año, la versión en portugués. Y bien recientemente, algo como 2 meses atrás, tenemos también la versión en español, donde ustedes pueden tener acceso a través de la editora Napoleón, que pueden mirar abajo acá. La editora que hace la fenda, que hace la comercialización del libro. Es un libro que tiene 15 capítulos, donde abordamos desde los biomateriales, las técnicas cirúrgicas, la preservación alveolar, que el doctor Bruno habló ayer, lo que voy a hablar hoy, que son los injertos en blocos. Hay muchas técnicas avanzadas, como Screw-Tent Poly, la salsa de Technique, la técnica de Curie, a utilização da proteína óssea morfogenética, lateralização do nervo dentário. Então, é um livro muito completo para a parte de los injertos huesos. Acá estão os capítulos. Os autores são grandes professores do Brasil, junto comigo, junto com Bruno Sá. Temos um time muito bueno de Grois em Brasil, muitos professores que hacemos um trabalho sempre de excelência. Nós outros, eu e Bruno, quando pensamos em fazer um livro, nuestro objetivo siempre fue hacer un libro para el clínico. Es un libro que usted habla. Yo voy a necesitar hacer un injerto en bloque. ¿Dónde yo voy a estudiar para hacer el injerto en bloque? En el libro del Dr. Claudio Noya y del Dr. Bruno Sá. ¿Por qué? Porque es claramente un manual. Los capítulos tienen 3 partes. La introducción, donde ustedes van a encontrar la indicación de las técnicas, su ventaja,
su desvantagem, sus principais complicações. Depois vão a mirar as ilustrações da técnica, o passo a passo da técnica quirúrgica por meio de ilustrações, desde a incisão hasta a sutura. E o terceiro momento do capítulo são os casos clínicos, onde vão ter as fotos de nossas cirurgias, e há grande diferencial, que é QR Code, como vocês podem mirar acá, e apontando a câmera de seu teléfono, de seu celular para o QR Code, vai ter acesso ao vídeo, a um vídeo daquela cirurgia, um vídeo que tem uma boa qualidade e que vai mostrar a vocês toda a cirurgia, o passo a passo, desde a incisão hasta a sutura, para que você tenha a condição de fazer a reprodução em seu consultório. Então, você pode mirar isso alguns minutos antes de empezar a cirurgia em seu paciente, por exemplo. Mire que é vídeo onde as coisas se veem muito bem, as coisas se veem muito claras, desde a incisão, do descolado, de como hacemos o preparo del tejido para receber nuestro injerto. É vídeo que tem o objetivo que o clínico tenha condições de fazer a cirurgia em seu consultório com segurança, para que as coisas se salham bem. Acá é aumento vertical no setor posterior da mandíbula, onde utilizamos a técnica de regeneração óssea guiada, a GBR, com a membrana citoplástica. Pero eu vou mostrar mais adelante casos voltados mais para minha apresentação, que é do injerto em bloco. Pero me gusta muito este vídeo para que vocês possam mirar a qualidade do material que vão encontrar em el livro. É dos livros mais vendidos hoje, sem dúvida, em Brasil. Por quê? Porque é livro que é bem completo a respeito das cirurgias avançadas e também é livro muito didático, com imagens muito buenas, com vídeos muito buenos. Como vocês têm a oportunidade de mirar, a qualidade do vídeo é muito interessante. Sin embargo, é algo que é diferencial para os profissionais que trabalham com a implantologia. Nessa parte estamos mostrando a liberação do colgajo da parte lingual, o que nos ensinou Istvan Urban alguns anos atrás, para que não vamos ter problemas de exposição do injerto ao meio bucal. Trabalhamos com as membranas, em esse caso membranas de colágeno, e também as membranas de PRF, que nós utilizamos muito. E ao final, hacemos a sutura, para cerrar bem por primeira intenção. E para que possamos dormir tranquilo. Me gusta muito fazer uma cirurgia e ao final, eu sempre falo para meus alunos, eu estou tranquilo porque se saiu muito bem, eu me vou a dormir tranquilo. Então, todo este conteúdo você pode encontrar em el livro de Groys. Bueno, para falar especificamente a respeito de los injertos en bloque, nós vamos mostrar o conteúdo que está em el capítulo 8, que é o capítulo de nosso livro, tanto em la versão em português, como também em la versão em espanhol, onde abordamos a modalidade de injerto en bloque. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é por que fazer injerto? Por que fazer injerto en bloque? Dr. Bruno falou para vocês na classe de ayer que temos sempre que pensar na preservação alveolar. Isso, sem dúvida, é fundamental. Por quê? Porque, haciendo preservação alveolar, você não vai necessitar de injerto em bloco, vai evitar para seu paciente que tenha a necessidade de um injerto em bloco. Pero há muitos casos que não tem, que em el momento de la extração não foi hecho a preservação alveolar. Em estes casos, com o passar de los anos, vão necessitar de um injerto em bloco. Pero, se mi paciente tem a indicação de fazer um injerto em bloco e eu não faço um injerto em bloco, meus resultados vão sair muito mal. Miren, este caso é um caso de la rede social,
donde la corona del diente se salió muy larga, muy grande. Acá, no caso de una maxila totalmente atrófica, donde se tentou hacer la colocación de los implantes. Hay implante en el seno maxilar, hay implante en la fosa nasal. ¿Por qué? Porque el profesional no hizo los injertos. Acá también la misma situación. Implantes son colocados sin ninguna planificación y no hay condiciones para rehabilitar los implantes. ¿Por qué? Porque no realizó una buena planificación, porque no se realizó los injertos previamente a la colocación de los implantes. Acá no caso de un implante cigomático, donde se fue colocado en el soalho de la órbita, en la órbita del paciente. E há casos como este acá de grandes defectos, que era uma paciente que sofreu um acidente enquanto manejava seu coche, e acá procurou a nós e falou: eu quero fazer mis implantes, pero há uma perdida del hueso muito grande. Se eu faço seus implantes com essa perdida del hueso, os resultados com certeza vão sair mal. Eu vou ter que fazer injertos. ¿Cuál es el tipo de injerto? En la clase de hoy estamos hablando de los injertos en bloque para manejar esses defectos. Uma outra coisa muito importante é que os pacientes que têm as deformidades dentofaciales, principalmente os classe 3, quando esses pacientes têm seus dientes en la cavidade oral, esses pacientes se buscam el ortodoncista para que se possa fazer a ortodoncia e normalmente se associam com a cirurgia ortognática. Pero muitos desses pacientes perdem seus dientes durante a vida e são pacientes classe 3, como vocês podem mirar em essas imagens. E em essas situações, esses pacientes que são agora desdentados total não se vão ao ortodoncista, se vão ao implantólogo para colocar seus implantes. E como vamos manejar estes casos? Para colocar nossos implantes em buenas posições, porque há discrepâncias entre suas arcadas. Como vamos manejar essas situações? Eu vou falar de isso e vou mostrar alguns casos de como nós hacemos. Temos o protocolo GROIS para manejar estes casos. Acá uma situação onde não foi feito também um injerto e se colocou o implante, pero mire que a posição do implante está muito mal, o implante está totalmente vestibularizado. Acá uma situação onde se colocou um implante muito vestibularizado, sem hueso en la vestibular, e alguns anos depois, o resultado está muito mal. Uma outra situação que vocês podem mirar, onde se mostra a parte do pilar, muito mal também os resultados. Os tornillos, a salida dos tornillos en la vestibular, também é mal. É um caso onde não foi hecho o enxerto e as coronas definitivas de esta paciente são coronas muito grandes, exageradamente grandes. Acá uma outra situação também, mire a discrepância das coronas. ¿Por quê? Porque são casos que não há hueso adequado para colocar os implantes, pero os profissionais les colocaram os implantes. E o que acontece é que quando o paciente mira o resultado final do tratamento, os pacientes não gostam do resultado final e procuram muitas vezes a equipe de GROIS para fazer uma correção. E nós muitas vezes temos que sacar os implantes, fazer injertos em bloque, por exemplo, para depois fazer a reabilitação do paciente. Então, a pergunta é: se vocês desejam ter resultados assim? Eu creio que não, porque a mim não me gustam resultados assim, são mal. É exatamente o que quero evitar. Por isso, eu manejo o tecido, eu manejo o protocolo del GROIS, aí desde o manejo da preservação alveolar, que o Dr. Bruno falou com você ayer, hasta também o manejo para os injertos, em bloque, neste caso. Por que esses resultados saíram tão mal? Porque se faltou algo, faltou uma boa planificação, faltou fazer injerto. Então, teria que, durante a planificação desses casos, ter pensado, ter hecho injerto para melhorar os resultados para os pacientes. Pero uma coisa muito importante é como vamos fazer os injertos. Quais são as evidências científicas a respeito de los injertos em bloco em la literatura?
Isto é algo muito importante para nós. Sin embargo, eu posso afirmar a vocês que os injertos em bloco são a forma clássica, a forma mais antiga, a forma mais segura de manejarmos de hacermos as correções de los defectos huesos, antes de previamente a la colocación de los implantes. Los bloques que hablamos son autógenos, ¿sí? Esto es muy importante, que ustedes tengan muy claramente. Los injertos en bloque tienen que ser autógenos. Yo voy a mostrar para ustedes los resultados de la literatura científica que embasa el uso de los injertos autógenos en nuestro día a día, los injertos en bloque autógeno. Pero las modalidades que no son autógenas, como por ejemplo los injertos en bloque bovino, los injertos en bloques sintéticos, esses injertos son malos. Nosotros no lo utilizamos en nuestra rutina, ¿sí? Isso tiene que tener muy claro, porque senão usted va a hablar. Dr. Claudio habló que hace muchos injertos en bloque. Eu vou comprar um injerto em bloque bovino, eu vou comprar um injerto em bloque sintético, vou fazer em minha clínica e o resultado sai mal. O Dr. Claudio mentiu em sua classe. Não, eu estou falando que o injerto em bloque autógeno. Este sim é bueno, este sim lo utilizamos. Os injertos em bloque que não são autógenos, nós outros não lo utilizamos porque a literatura científica mostra que os resultados são muito malos. Então, miren, os injertos em bloque autógeno são removidos do paciente. E quando hacemos a remoção do injerto do próprio paciente, temos as propriedades ideais para uma nova formação óssea. Isto, sem dúvida, é fundamental. As células ósseas vivas, osteoblastos, estão presentes em nossos injertos. Acá está um bloque autógeno que sacamos do mentón. Mire, há osso córtico medular. Há uma parte cortical, que vocês podem mirar bem claramente acá, e há uma parte medular, que vocês também podem mirar bem claramente acá. Isto acá é, sem dúvida, fonte de células, fonte de fatores de crescimento. É algo que nós vamos fazer a cirurgia e vamos a ter buenos resultados, porque é um osso vivo que vamos colocar em nosso paciente, vamos sacar dele mesmo. Podem ser obtenidos das áreas intrabucales e das áreas extrabucales também. Em la maioria dos casos, los utilizamos os intrabucales, del rama e del mentón. São as principais áreas intrabucales que nós vamos a sacar nossos injertos. Pero, em alguns casos, devido à quantidade do osso ser muito grande, a necessidade do osso ser muito grande, nós podemos sacar também de las áreas extraoral, como a calota e principalmente a crista ilíaca, é o que mais sacamos quando há necessidade de fazermos extraoral. Pero, em estes casos, temos que fazer em hospital. Se vamos sacar extraoral, temos que fazer em hospital com anestesia geral. Uma coisa muito importante é que os injertos em bloque autógeno, como eu tenho que sacar de meu paciente, há uma morbidade, não há que fazer. Sempre o paciente vai ter uma morbidade. Pero os resultados al final do tratamento são muito buenos. O índice de êxito é altíssimo, 98% de sucesso de las reconstruções quando hacemos a utilização do injerto em bloque. Com as outras modalidades, é mal, os resultados são muito mal. E uma outra coisa importante é a remodelação. Mire, eu saco del mentón e eu coloco, por exemplo, em uma pré-maxila de meu paciente, um bloco como este acá, que vocês podem mirar. O que vai acontecer com esse bloco em el decorrer de los anos? Normalmente, em el protocolo GROIS, nós aguardamos 6 meses, depois que hacemos o injerto, para hacermos a colocação do implante. E quando nós vamos fazer a colocação de los implantes, vocês vão mirar em mis casos, que eu vou mostrar um pouco mais adelante, pero quando vocês vão mirar em mis casos, 6 meses depois, ainda vamos mirar o bloco em posição, vamos instalar os implantes e vamos mirar que grande parte do bloco está em posição. Pero a literatura científica habla para nós que vai ter uma remodelação total desse bloco. A colocação do implante, depois
la realización de la prótesis arriba de los implantes son estímulos para que el organismo haga la remodelación total, o sea, que se reabsorba el bloque y que un nuevo osso se forme en la región de la premaxila, por ejemplo. Entonces, el protocolo GROIS es, yo saco del mentón, por ejemplo, coloco en la premaxila. 6 meses después, 6 meses, yo hago la colocación de mis implantes. Y con 6 meses, más 6 meses después que yo coloqué mis implantes, yo hago la rehabilitación con la prótesis, o sea, 1 año de tratamiento. Y a partir que yo hice la colocación de la prótesis, el organismo acelera la remodelación. La remodelación es más rápida, ¿sí? De modo que con 1 año y medio, 2 años, se reabsorvió totalmente el bloque y se formó un nuevo oso en la región de la premaxila compatible con la premaxila, un oso tipo 2, tipo 3, de calidad. Si nosotros mirarmos en la literatura científica, hay muchos artículos que nos muestran resultados con éxitos a respecto de los injertos en bloque autógenos, ¿sí? La modalidad es muy utilizada para reconstruir, por ejemplo, las atrofias, tanto de la maxila quanto de la mandíbula. En este trabajo, por ejemplo, de Cordajo, eles reconstruíram, hicieron injerto en 16 pacientes que tenían la atrofia posterior de la maxila, como ustedes pueden mirar en la imagen acá. Los pacientes tenían defeitos verticales y también horizontales. Una edad de 38 hasta 67 años, en media 51 años. Los mismos hacían los injertos y 5 meses después del injerto autógeno hacían la instalación de los implantes. La remoción del injerto le sacaban del rama, del mentón. Acá estás mostrando a ustedes sacando del rama con las fresas convencionales y acá sacando, por ejemplo, del mentón con las trefinas, que también son buenas formas de sacar los injertos. Después de sacado el injerto, hacían la fixación, la colocación de fixación con tornillos, como ustedes pueden mirar acá. 5 meses después, saca el tornillo y hace la colocación del implante. Miren cómo los injertos están muy bonitos, muy buenos. Sin duda, es algo muy interesante trabajarmos con esta modalidad de injerto. Después, con la rehabilitación. En ese caso, la rehabilitación con una prótese fixa, donde se colocó 2 implantes y una prótese fixa de 3 elementos. En un caso, es una muy buena rehabilitación, un caso con muy buenos resultados. Y miren, que los pacientes, los doctores hablan que de los 16 pacientes, ¿sí?, fue realizado injerto para ganho vertical y también injerto para el ganho horizontal, principalmente para el ganho horizontal. La cantidad de bloques que fue colocado, 1, 2 o 3 bloques, hasta algunos casos con 4 bloques. ¿Y dónde sacaron? Sacaron normalmente del rama o principalmente del mentón, del chin, como ustedes pueden mirar acá, para hacer la colocación de una cantidad de 2, 3, 4 implantes en la región. Y acá hay algo muy interesante que me gustaría hablar con ustedes. Siempre que nosotros hacemos los injertos en bloque, nos siempre colocamos biomateriales asociados, injerto bovino normalmente, y membranas. Un poco más adelante en mi clase, yo voy a hablar a este respecto y yo voy a mostrar el protocolo GROIS que nosotros hacemos. Pero acá miren, los tipos de injerto en bloque que se fueron utilizados para el aumento lateral y también para el aumento vertical. Una media de 4.3 milímetros del ganho con el aumento lateral, con el aumento horizontal, y una media de 2.1 milímetros cuando hacemos el aumento vertical. Y una pérdida, una cosa que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente es que el volumen de hueso que yo saco del mentón y coloco en la premaxila, por ejemplo, 5 o 6 meses después, se pierde, se tiene una reabsorción, que normalmente para los aumentos horizontales es en torno de 20%. Hablamos que es de 15 hasta 25% del volumen que los colocamos 5 o 6 meses después se perdió.
Isto é fisiológico, é natural que vamos a ter uma média de 20% de reabsorção, uma taxa de reabsorção de 20%. Para os alimentos verticales, a taxa de reabsorção é um pouco maior, na casa de los 30%. ¿Por quê? Porque en los alimentos verticales la dificultad de nutrición es mejor do que en los alimentos horizontales. Pero miren, una cosa muy importante que yo voy a mostrar y yo voy a llamar a atención de ustedes durante mi clase un poco más adelante es cómo nosotros hacemos para bajar esas taxas de reabsorción. ¿Sí? Hay un protocolo de nuestro grupo, del GROIS, que nosotros lo publicamos en 2012 en revistas científicas y que siempre que vamos a trabajar con injerto, utilizamos este protocolo para que possamos bajar as taxas de reabsorção que estão descritas na literatura. Eu vou ensinar isso, vou mostrar isso para vocês na classe de hoje, para que vocês possam mirar. Então, tenho acá esta informação. Fiquem com esta, tenho esta informação em sua mente, que para os alimentos horizontales, os injertos em bloques autógenos têm uma verticales tienen una pérdida de más o menos 30%. Esto yo voy a compartir con ustedes cómo hacemos para bajar esas taxas de reabsorción un poco más adelante en mi clase. Acá un otro trabajo también que muestran la utilización del injerto en bloque para la reconstrucción de defeitos horizontales, por ejemplo. ¿Sí? Sin duda, es algo muy utilizado para los alimentos horizontales. Como yo hablé a ustedes, es la forma clásica de tratamiento, son los injertos en bloque. Es lo que yo más hago en mi clínica. Doctor, ¿usted hace lateralización del nervo dental inferior? Sí, yo hago, pero es una cantidad menor de pacientes que tiene la necesidad, que tiene la indicación para la lateralización del nervo dental inferior. Los dos injertos que yo más hago en mi clínica es elevación del piso del seno, que muchos pacientes necesitan de elevación del piso del seno, y injerto en bloque autógeno, que yo saco normalmente del rama o del mentón, como estoy hablando para ustedes. En este caso, en este trabajo de Acosella, con la utilización de 15 pacientes que también tenían una atrofia del reborde, como ustedes pueden mirar acá, un rebordo muy atrófico que no tenía condiciones de recibir los implantes, le sacó el injerto del rama y le colocó en la posición, haciendo su fixación con ortonijos, como ustedes pueden mirar acá. Mire que hay un buen resultado acá, un buen ancho cuando está haciendo la colocación de los implantes. En esta descripción que traza en su artículo, Acosella habla que a maioria do paciente tem rebordo residual, ou seja, um hueso residual, por exemplo, de 3.5, 2.5, 3, que ele aumentou, ele sacou um injerto del rama ou del mentón, em esse caso, normalmente del rama, ele colocou, e qual é o volume, qual é o grossor, o espessor do injerto? É de 5 milímetros. Então, se o paciente tinha 3.5 milímetros de hueso residual de ancho, el Acosella, el autor, le colocó más 5 milímetros de ancho. Y el paciente, en el final de su cirugía, tiene 8.5 milímetros de ancho. Lo que va a acontecer 5 o 6 meses después, cuando va a hacer la colocación del implante. ¿Cuál es el ancho que va a tener? ¿Cuánto del hueso se perdió? Y por ejemplo, en este caso, 5 ou 6 meses depois, tem 8 milímetros de ancho, o que significa que su injerto, que era de 5 milímetros de ancho, se perdeu meio milímetro, ¿sí? Se perdeu 0.5 milímetro, e agora há um injerto de 4.5 milímetros. Uma reabsorção, como eu falei a vocês, de meio milímetro, de 0.5, o que corresponde a um percentual de reabsorção de 10%. Se mirarmos acá, a absorção há casos com 10% de percentuais, 8.3, 20, hasta 30, com uma média 25, com uma média que eu falei a vocês
em torno de 20%, de 15 hasta 25% é a média de reabsorção para os casos de aumento horizontal, de aumentos laterales. Quando hacemos aumentos verticales, aí sim temos uma média de reabsorção um pouco mais alta, em la casa de los 30%. Então, miren, que este autor traz em seu trabalho que o aumento médio que ele hizo em los rebordes com o injerto autógeno em bloque foi de 4,6 milímetros. E que 5 ou 6 meses depois, quando ele foi a colocar os implantes, tinha 4 milímetros, uma perda média de 0,6 milímetros em este período, uma reabsorção de 0,6 milímetros. É o que corresponde a um percentual médio em la casa de los 13 milímetros de reabsorção. Miren que é um injerto, então, que hacemos com muita previsibilidade. É um injerto que nós trabalhamos com muita segurança acá em Brasília, onde temos muito buenos resultados. Me gusta muito. É a forma de injerto que, como eu falei a vocês, eu mais faço em minha clínica. ¿Por quê? Porque é uma forma que tem muitas indicações para hacermos. Na maioria dos casos, que tem a necessidade de um injerto para o aumento del ancho, ¿sí? Para aumento horizontal, normalmente a melhor indicação é o injerto em bloque autógeno. A mim me gusta muito falar a respeito de sacar o injerto autógeno. ¿Por quê? Porque, como vocês podem mirar, em minha maestria en la Universidad Estadual de Campinas, donde hoy tengo la honra de ser docente, pero en la Universidad Estadual de Campinas, con la orientación del doctor Renato Mazzonetto, en 2010 y también en 2012, yo tuve la oportunidad de hacer mi disertación de mestrado y mi tesis de doctorado. Y yo avalié en mis pesquisas, con la orientación del doctor Renato Mazzonetto, a respeito do injerto sacado del mentón. Me gusta muito sacar injerto del mentón. Em este período de minha vida, onde eu estava fazendo minha maestria e meu doutorado, nós fizemos uma grande pesquisa a respeito de los resultados com os injertos del mentón. Mais precisamente, nós pesquisamos o que acontece com a região donadora do injerto del mentón. Como se comporta a parestésia? Como se comporta a sensibilidade dos dientes, como se comporta as alterações estéticas, como que se acontece o reparo do hueso em la região que eu saco o bloco. E os resultados desses trabalhos, dessa pesquisa, nós publicamos em las melhores revistas do mundo de la implantologia. Em los anos seguintes. Por exemplo, em 2011, nós publicamos no periódico The Journal of Cranial Facial Surgery, periódico, um jornal muito reconhecido, muito bueno, muito importante de la implantologia, a respeito da morbidade, da parestésia, o que acontece. E de verdade, o que acontece é que muitos pacientes têm parestésia quando se saca del mentón. Em nossa pesquisa, sacamos del mentón em 30 pacientes, ¿sí? 30 pacientes, 22 mulheres e 8 homens. E o que vimos, acompanhamos estes pacientes por um ano, hacíamos um ano. Hacíamos alguns testes, algumas avaliações na região del mentón para mirar. Mas a parestésia se mantém. Isso é importante que vocês tenham em sua mente. A parestésia se mantém. Então, é muito importante que vocês, quando vão a planejar sacar um injerto del mentón, que hable com seu paciente a respeito da parestésia, porque é algo que ele vai ter em seu pós-operatório. É importante que firme uma autorização do procedimento. Uma outra coisa que nós pesquisamos também foi a respeito das alterações dos tecidos blandos que acontecem, da parte estética. Pero, nesses casos, 6 meses depois, já está tudo listo, já está tudo bem. Não há alterações estéticas que sejam importantes na parte dos tecidos blandos, ¿sí? Pero há parestésia dos tecidos blandos. Isso sim é importante. Uma outra coisa também que nós
hicimos a pesquisa foi a respeito de la reparação del hueso, porque quando eu saco o hueso del mentón, eu vou ter uma cavidade acá, que durante os meses, durante os anos, eu creio que se vai ter uma formação del hueso. E, de verdade, nossa pesquisa se mostrou que tem sim uma boa formação del hueso, pero não se forma totalmente el hueso. De la quantidade que sacamos acá, se forma uns 70% um ano depois. Então, se sacou um injerto del mentón de su paciente, um ano depois, 70% del defecto de esta região, de la concavidade que tinha em esta região, vai estar com novo osso formado, pero uns 30% não se forma totalmente el hueso. Uma outra coisa que nós hicimos a pesquisa foi a respeito da sensibilidade dos dientes da região da mandíbula, ¿sí? ¿Por quê? Porque em muitos casos, depois que sacamos o injerto del mentón, o paciente, se você hace um teste de vitalidade pulpar, o paciente não lo vai a responder bem, ele vai a responder mal. Pero, com o passar de los meses, 6 meses, hasta 1 ano, os dientes têm sua sensibilidade normal. Isto é muito importante. ¿Por quê? Porque vocês têm que ter em sua mente, vai sacar o injerto del mentón, 6 meses hasta 1 ano, se você faz um teste de vitalidade pulpar de seus dientes, de seu paciente, muitas vezes não lo vai a responder bem, pero não há necessidade de fazer tratamento de endodôncia, ¿sí? Se aguarda, com 1 ano, normalmente 6 meses hasta 1 ano, tudo vai estar muito listo, muito bueno. A mesma coisa é que o paciente tem as percepções de eles, e para eles há muitas alterações em alimento. Vai chegar para quando você em el pós-operatório, você vai falar: doutor, estou com a parestésia, estou com alteração em minha estética da região de alimento, há uma concavidade acá onde você sacou o injerto, pero tem que falar para o seu paciente: calma, eu falei isso com você em el pré-operatório, ustedes se firmou que tinha conhecimento, que estava ciente dessas alterações, e com o passar de los meses, tudo se vai aplicar bem. Pero a parestésia é a única que não se resolve totalmente. Alguns pacientes vão ter a parestésia para o resto de sua vida. Assim como os casos de pacientes, por exemplo, que fazem cirurgia ortognática. Eu sou maxilofacial e eu faço cirurgia ortognática para meus pacientes classe 3, para meus pacientes classe 2, por exemplo. E eu hablo para eles: ustedes van a tener la parestésia e provavelmente van a estar com a parestésia para o resto de sua vida, porque é algo que é inerente, é algo que se hace a cirurgia, tem o risco de la parestésia. Se hace a cirurgia, tem que estar preparado para a parestésia. Por isso é importante sempre hablar em el pré-operatório com o paciente e fazer que lo firme. Acá em Brasil, hablamos sempre uma frase que: yo que hablo con mi paciente en el preoperatorio es planificación. Yo que hablo para mi paciente después de la cirugía, cuando el paciente vem a hablar conmigo que no está gostando del resultado, que no te gusta la parestésia, isto es como una desculpa, es como si yo no tivesse feito bien mi trabajo. Por eso es importante hablar en el preoperatorio. Uma coisa muito importante que nós sempre discutimos é a respeito de la morbidade. Isto é o que estamos falando acá, a morbidade de los injertos. Eu falei minha grande experiência a respeito de los injertos sacados del mentón, que há na parestésia importante. E em 2015, um grande pesquisador brasileiro também, o Dr. Paulo Perry, da Universidade de Unesp de Araçatuba, hice um estudo com os pacientes que sacaram injerto de la calota craniana, injertos de las áreas donantes extrabucales. São casos que ele hace muito em Brasil com a anestesia general, sim? E me chamou muito a atenção esse trabalho. Por quê? Porque muitas vezes nós cirujanos dentistas, nós implantólogos, pensamos: pero eu vou levar meu paciente
en anestesia general para sacar un injerto de la calota, para sacar un injerto del quadril, de la crista del ilíaco, pero es muy mórbido. Mi paciente não vai gostar, mi paciente não vai querer hacer. Miren, esta pesquisa del doctor Paulo Perry. El doctor Paulo Perry se aplicou um questionário para o paciente 10 anos depois. Então, ele pegou os pacientes que tinham a maxila total atrófica, não tinha hueso para colocar os implantes, levou estes pacientes para o hospital, anestesia general, sacou o injerto de la calota, colocou na região de la boca, na pré-maxila, depois, 6 meses depois, hizo a colocação de implantes, 6 meses depois, reabilitou esses pacientes com uma prótese híbrida, com uma prótese dento-gengival. 10 anos depois, ele chamou estes pacientes a sua clínica e perguntou para eles: ¿Ustedes están satisfeitos com o resultado de seu tratamento? 10 anos depois, e mire, 100% de los pacientes estão satisfeitos. O índice de êxito é muito alto. Ustedes haceriam novamente um injerto em anestesia general, sacando de la calota, e os pacientes falam que sim, que haciam novamente o injerto. ¿Por que isso? Porque os resultados que os pacientes tiveram para sua vida foram muito buenos. Os pacientes podem comer melhor, ter sua alimentação melhor, podem ter suas vidas sociais. Então, mire, para um paciente que não há diente, fazer um injerto em hospital, em anestesia general, não é tão mal. Por quê? Porque o benefício que este procedimento vai trazer para ele é muito grande. 10 anos depois, os pacientes estão muito satisfeitos e falam: eu faria tudo novamente. Por quê? Porque estou muito contente, porque minha vida se cambiou depois que eu hice os injertos, depois que eu hice os implantes. Isso, sem dúvida, é fundamental. Quando eu mirei esse trabalho de Dr. Paulo Perry, eu falei: nós outros acá em Unicamp hacemos muito injerto de la crista del ilíaco, sim? E eu tive uma aluna, doutora Carolina Ventura, uma excelente aluna de doutorado, e eu falei para ela: vamos fazer sua tese de doutorado em la mesma coisa que o Dr. Paulo Perry hizo em seus pacientes, chamar os pacientes, pero Paulo Perry hace muita calota craniana, nós outros hacemos muita crista del ilíaco. Vamos chamar os pacientes que têm quase 10 anos, que fizeram os injertos de la crista del ilíaco em hospital, em anestesia general, e vamos perguntar a eles como eles estão, como estão os resultados. E miren que nós outros, então, 10 anos atrás, em 2008, 2009, 2010, hacíamos esses casos. Um paciente desdentado total de la maxila, levamos, não tinha nada del hueso, lo levávamos no hospital, anestesia general, sacávamos o injerto de la crista del ilíaco, hacíamos os injertos em bloque, colocávamos em la maxila, 6 meses depois, colocamos os implantes e mais 6 meses hacemos a reabilitação com uma prótese híbrida. Então, chamamos esses pacientes quase 10 anos depois e lhe perguntamos se os pacientes estavam satisfeitos com o tratamento. Mire, 100% dos pacientes estavam satisfeitos. Perguntamos também se os pacientes recomendavam o tratamento para os familiares, para os seus amigos, e 100% também. Se os pacientes haceriam novamente um injerto de la crista del ilíaco, e 100% dos pacientes também lo hablavam assim. Então, miren que é importante termos em mente que o injerto autógeno é mórbido, não me gostaria sacar do paciente, pero é a melhor opção, é o que tem mais índice de êxito. O paciente tem seu sofrimento, pero 10 anos depois estás muito contente com os resultados. Isto é importante, isto é lo mais importante. Este trabalho da doutora Carolina, de sua tese de doutorado, nós outros publicamos em 2019 em um bueno periódico também, em um bueno jornal, Journal of Oral Implantology. E acá está a publicação mostrando nossos resultados e mostrando a satisfação de nossos pacientes com esta modalidade de tratamento. Miren, eu falei hasta este momento a respeito da
parte científica de los injertos altógenos, que son buenos, que tienen morbidade, pero los resultados son muy buenos. E nosotros no lo indicamos las modalidades de injertos en bloques no altógenos, ¿sí? Lo voy a indicar a ustedes. ¿Por qué? Voy a mostrar dos artículos. No hay literatura científica que hable bien de los injertos no altógenos. En este trabajo, por ejemplo, de 2018, tentou hacer alimento vertical utilizando el injerto en bloque bovino desproteinizado, el injerto en bloque de beta-tricálcium fosfato, el injerto en bloque de uma mistura de alfa-tricato fosfato e hidroxiapatita. Então, miram, são três opções de injerto em bloque, ¿sí? Uma opção bovina e duas opções que são sintéticas, que os autores lo utilizaram em perro, para hacer la regeneración en perro. Lo que hablan los autores? Los autores hablan que los resultados indican que no es una buena alternativa para hacer. No es bueno. ¿Por qué? Porque no hay células vivas, porque no hay osteoblastos, porque no hay fatores de crecimiento. Entonces estás mal los resultados. Ustedes pueden pensar, mas não há morbidade. A morbidade de pegar um injerto bovino em bloque é menor do que sacar de mentón. Sí, é verdade. Pero o mentón vai ter êxito, vai colocar seus implantes, vai fazer sua reabilitação. 10 anos depois, o paciente vai estar satisfeito. Acá, não vai conseguir colocar seus implantes. Onde crê você que seu paciente vai estar mais feliz? Com certeza, com os casos de injerto altógeno. Este é um estudo muito importante, que é um estudo com paciente, realizado em 2014, onde foi hecho uma comparação de injerto em bloque altógeno com injerto em bloque bovino. Desculpe, um injerto em bloque de cavalos, ¿sí? Altógeno versus cavalos. 20 pacientes para cada um de los grupos para mirar os resultados depois. E mire qual foi a conclusão de los autores. Isso é muito importante, que os injertos altógenos são superiores, são melhores do que os injertos em bloque de cavalo, especialmente em la mandíbula, donde todos os blocos de cavalos falharam, saíram mal, nenhum teve bom resultado. Eu não quero fazer isso em minha clínica. ¿Sí? Então, muito claro para vocês, injerto altógeno tiene que ser, injerto en bloque tiene que ser altógeno. Si no es altógeno, no va a salir bueno. Doctor, pero hay morbidad. Sí, hay morbidad, pero los beneficios supieron la morbidad. Es eso que tiene que hablar para su paciente. ¿Cuáles son las principales indicaciones que nosotros, que el Grupo Grois, hacemos los injertos altógenos? De verdad, como yo hablé a ustedes, los injertos altógenos en bloque são principalmente indicados, são a forma clássica de tratamento para os defeitos horizontais, quando há a altura do hueso, ¿sí? Há altura do hueso, pero não há ancho, não há grossor suficiente para instalar nossos implantes. Então, eu vou sacar no injerto del rama ou del mentón e vou aumentar o ancho para depois colocar mis implantes. Principalmente quando o hueso é muito delgado, como vocês miram acá. Quando o remanescente, o hueso residual, é mais baixo que 2 milímetros. Quando eu tenho um hueso com mais que 3 milímetros, ¿sí? Eu posso tentar fazer umas outras técnicas, como, por exemplo, a técnica split crest, a técnica de expansão, de expandir o reborde e colocar meu implante. Pero, quando eu tenho rebordes mais baixo com o grossor, com o ancho de 2 milímetros para mais baixo, solamente a modalidade de injerto altógeno em bloque é que vai me ajudar a ter buenos resultados. Isso, sem dúvida nenhuma. Eu posso fazer também a utilização de injerto altógeno em bloque para alimento vertical. ¿Sí? A forma clássica, como eu falei a vocês, o que mais me gusta fazer é para alimento horizontal. Pero eu posso fazer também para alimento vertical. Mas qual é o problema de fazer para os alimentos vertical? É que muitas vezes há a exposição ao meio bucal e os resultados saem mal. A mim não me gusta fazer injerto altógeno em bloque de la forma onlay, como vocês podem mirar acá, de colocar posicional.
Me gusta hacer en la forma interposicional, en la región posterior de la mandíbula, por ejemplo. Yo no voy a colocar arriba del reborde, como ustedes están mirando acá. Yo voy a hacer osteotomías y voy a colocar dentro del reborde. Yo voy a mostrar a ustedes un poquito más adelante cómo me gusta hacer aumento vertical cuando injerto al torno en bloque. Yo puedo utilizar también para la elevación del piso de seno, pero la forma más utilizada son la forma particulada, ¿sí? Yo só uso el injerto en bloque cuando yo estoy diante de un caso que es un rompimiento muy grande de la membrana del seno, o cuando algunos pacientes no tienen la membrana del seno, de ahí yo soy obligado a trabajar con injerto en bloque en el piso del seno maxilar. Pero no es mi rutina, no es lo que me gusta hacer. Es solamente cuando yo no tengo una otra opción, ahí yo voy a trabajar con injerto al torno en bloque. Me gusta mucho cuando, como yo hablé a ustedes, cuando yo quiero hacer aumentos verticales con los injertos en bloque, ¿sí? Al tornos en bloque, me gusta mucho hacer a través de la técnica de sándwich, donde yo paso alguna osteotomía, yo voy a mostrar algún caso de este para ustedes, yo hago algunas osteotomías y yo coloco el injerto dentro del hueso. Mire, yo hice una osteotomía acá, una osteotomía acá, una osteotomía acá. Bajé este bloco del hueso para la dirección oclusal, em el gap, em el espaço acá, estou colocando um injerto em bloco al torno. Não me gusta colocar o injerto em la crista. ¿Por quê? Porque o índice de exposição é muito alto. A técnica quirúrgica, o passo a passo que me gusta hacer com os injertos em bloco, o protocolo de nosso grupo, del GROIS. Sempre temos que ter um bom acesso quirúrgico. Isso, sem dúvida, é importante. Então, eu posso fazer a incisão tradicional, que é uma incisão mais palatinizada. Eu sempre vou fazer 2 descargas, sempre. Na pré-maxila, por exemplo, em um caso como esse, há uma perdida do hueso acá, eu vou fazer 2 descargas e vou fazer uma incisão mais palatinizada, um pouco mais para a palatina. Vou fazer o descolado e vou ter uma situação como esta acá. Miren que em um caso clínico, a situação é esta. Eu hice uma descarga acá, eu hice uma descarga acá, eu hice uma incisão mais palatinizada, eu hice o descolado del tejido blando, e miren a situação del defecto onde eu quero colocar meus injertos em bloco. Eu posso fazer também uma incisão um pouco mais vestibularizada. Não me gusta muito fazer dessa forma. Eu faço mais a palatinizada, como eu falei a vocês. Eu vou fazer mais para vestibular, em la região, em el nível de la região cervical de los dientes. Miren, em el nível. Eu vou fazer também 2 descargas. Vou fazer o descolado e vou ter mais tecido acá. Mire, em uma imagem clínica, vou ter mais tecido em la crista del reborde. E eu posso fazer também uma incisão mais labial, uma incisão mais em el fundo de vestíbulo. Essa eu muito raramente faço, não é de minha rotina. O que eu mais faço é a palatinizada, como eu falei a vocês. Por que não me gusta fazer o fundo de vestíbulo? Porque há muito tecido para ser el descolado. Mire, muito tecido em el palato, na região del palato, não me gusta muito fazer dessa forma. Me gusta fazer de la forma mais tradicional. Qual é a forma mais tradicional? A incisão palatinizada com 2 descargas. Isso é o que mais me gusta. Depois que eu hice a incisão e o descolado, eu tenho que eliminar os remanescentes do periósteo, os remanentes do periósteo. Por quê? Porque muitas vezes há restos de músculos, há restos de tecido, e eu tenho que sacar isto para colocar mi injerto em hueso e não arriba de tejido blando. Sim, isso é muito importante. Então, terminei de fazer o descolado, eu vou sacar toda a parte do periósteo. Isso é muito importante. Mire, acá o periósteo. Acá, depois que eu saquei totalmente o periósteo, só há somente o hueso. O terceiro passo, que é muito importante dentro do protocolo GROIS, é fazer os estímulos ao lecho receptor, para que tenha nutrição, para que tenha sangrado. Isso é muito importante. Então, para estes casos, há na literatura muitos trabalhos
En la Unicamp hay algunas tesis de maestría, de doctorado, que muestran que cuando yo hago perforaciones del hueso, ¿sí? Yo voy a hacer acelerar el proceso de incorporación de los injertos. Eso, sin duda, es una forma que nosotros siempre vamos a trabajar. Entonces, miren, después que yo hice el acceso con la incisión y el descolado, yo hago la remoción del periósteo y el tercer paso es estimular el lecho receptor. ¿De qué forma? Puede ser con la piezoquirurgia, como ustedes están a mirar acá, pero también puede ser con fresas troncocónicas 702, con bastante irrigación, con suero fisiológico. ¿Sí? Lo importante es que usted haga múltiples perforaciones en la región donde se va a colocar su injerto, para que tenga sangrado, para que tenga nutrición, para que las trocas de fatores de crecimiento del injerto con el lecho receptor, con el hueso residual, sean facilitadas, sean más predecibles. Una otra cosa muy importante que yo hablé con ustedes a respecto de la reabsorción de los injertos. Miren, ustedes recuerdan que yo hablé para ustedes que siempre que yo voy a hacer un injerto autógeno, voy a tener una pérdida del hueso, una reabsorción. Para los aumentos horizontales, en la casa de los 20%. Para los aumentos verticales, en la casa de los 30%. Miren una cosa importante. Cuando yo voy a sacar un injerto del rama o del mentón, estas regiones son regiones del hueso más corticales. Corticales, ¿sí? Cuando yo voy a sacar un injerto de la crista del ilíaco, son regiones del hueso mucho más medulares. Mucho más medulares. Lo que significa eso? Es que cuando yo saco el injerto del ramo o del mentón, la tendencia es que yo tenga una reabsorción del injerto más baja, ¿sí? Cuando yo saco un injerto del crista del ilíaco, la tendencia es que yo tenga una reabsorción del injerto mucho más alta. Entonces, eso yo tengo que tener en mi mente. ¿Por qué? Porque el hueso del ramo del mentón es un hueso más compacto. El hueso de una crista ilíaca es un hueso mucho más medular, hay mucho más espacio y tiene una reabsorción, y tiene una acomodación. Entonces, cuando yo voy a hacer injerto que saco del ramo, que saco del mentón, yo sé que la pérdida de volumen, que la reabsorción va a ser baja, ¿sí? Cuando yo saco de la crista ilíaca, yo sé que la reabsorción es muy alta. ¿Yo qué hago yo entonces? En los casos que yo voy a sacar de la crista de la ilíaca para bajar el índice de reabsorción. Yo hago el protocolo Groys, que son dos cosas. La compactación de la medular del hueso y la instalación precoce de los implantes, la instalación más temprana de los implantes. ¿Por qué? Porque baseado en la microarquitectura. Mire, cuando yo saco del ramo del mentón, es un hueso más cortical. Es un hueso que no va a tener mucha pérdida del volumen. Cuando yo saco de la crista del ilíaco, es un hueso mucho más medular, hay mucho más espacios. Y yo voy a tener una compactación. Pero, entonces, el hueso del que saco del ramo del mentón, de la mandíbula, no pierde tanto volumen. El hueso de la crista ilíaca pierde más volumen. Pero la crista ilíaca, por tener muchos espacios, la revascularización, la angiogénese, la nutrición es muy mejor. Entonces, su proceso es más rápido, ¿sí? Y acá, en los huesos de la mandíbula, que son más corticales, no hay muchas entradas para la revascularización. Entonces, su proceso es más lento, es más devagar. Isso yo tengo que considerar. Entonces, miren, a situación, en una situación clínica. Acá una crista del ilíaco. Acá un injerto que yo saqué del rama. La crista del ilíaco es medular. Saqué del rama, es cortical. Yo voy a esperar 6 meses para mirar cómo es el comportamiento de estos injertos. 6 meses después, miren cómo está. La crista del ilíaco se reabsorbió mucho, mucho más que 20%. Se reabsorbió 50%, 60%. ¿Sí? Y el rama no tiene su reabsorción. ¿Sí? Entonces, eso yo tengo que colocar en mi planificación. Cuando yo voy a hacer un injerto del rama,
eu não estou muito preocupado com a reabsorção, pero eu tenho que esperar 5 ou 6 meses para colocar mi implante, porque sua revascularização é mais lenta. Se eu saco o tornilho, por exemplo, de um enxerto de rama com 4 meses para colocar mi implante, o bloco vai sair, o bloco se vai perder. Pero quando eu faço uma crista de ilíaco, 4 meses depois, eu já estou colocando mis implantes, porque se eu esperar 6 meses, se vai perder totalmente o enxerto. Então, esta proposta de tratamento nós começamos a fazer em 2012. Hacíamos os enxertos de crista de ilíaco, 4 meses depois, hacemos a colocação do implante. Miren que os resultados são muito buenos. Nós publicamos esses artículos. E acá, um artículo de 2012, donde nós explicamos nosso protocolo. 2 coisas quando eu vou fazer a crista de ilíaco para bajar o índice de reabsorção. Uma coisa, eu faço a compactação do enxerto. Como o hueso é muito medular, há muito espaço, eu pego um alveolótomo e faço a compactação. É uma coisa. A segunda coisa, eu faço a instalação precoce de los implantes, 4 meses. Aí sim eu vou ter buenos resultados. Quando eu saco del ramo do mentón, eu sei que é o hueso cortical. Não estou preocupado com a reabsorção, pero eu tenho que esperar 6 meses para colocar mis implantes para que não tenha a perdida del bloco, para que o bloco não se saia durante a colocação de mis implantes. Essas coisas vocês têm que ter em sua mente, porque são muito importantes para que tenham buenos resultados. Mirem acá este caso, por exemplo, um paciente que fizemos uma reconstrução total de sua maxila com um enxerto da crista ilíaca em hospital em anestesia geral. Fizemos a elevação do piso del sênio, fizemos a elevação da força nasal, e mire, o bloco da crista del ilíaco, nós lo dividimos em partes e hacemos a compactação com o alveolótomo, a compactação da medular com o alveolótomo. Acá estão os blocos colocados em la maxila, um hueso autógeno também particulado. 4 meses depois, sacamos uma tomografia, os resultados estão buenos e, miren, excelente o resultado, 4 meses depois. Há tornillos que estão abaixo do hueso, temos que sacar o hueso para sacar os tornillos para colocar nossos implantes. Então, miren que o protocolo GROIS é fantástico em estes casos. Você vai fazer enxerto da crista del ilíaco, tem que fazer a compactação do enxerto, 4 meses depois, coloca tus implantes, vai ter resultados muito bons. Se está sacando del ramo del mentón, tem que esperar 6 meses, porque senão o enxerto se suelta durante a colocação do implante. É muito importante estabilizarmos nossos enxertos. ¿Sí? Eu vou fazer um enxerto em bloco, eu tenho que trabalhar com o tornillo para que eu possa ter uma boa estabilidade. Se há movimentação, há a perdida, há solamente a reabsorção. E acá é muito importante que nós façamos isso com muito cuidado. Por quê? Porque me gusta colocar o enxerto e fazer a perfuração com a fresa e depois fazer a colocação do tornillo. Pero mire, não me gusta fazer a perfuração com uma fresa solamente, me gusta fazer com 2 fresas, que é o que falamos como a técnica compressiva, a técnica leg screw. Então, quando eu vou fazer a fixação de mi enxerto em bloco autógeno, eu faço a utilização de uma fresa que tem um grossor, que tem um diâmetro, que tem um ancho igual ao ancho do tornillo que eu vou utilizar. Então, mi tornillo tem 1.5 de ancho, eu utilizo uma fresa de 1.5 de ancho solamente em el bloco. Solamente em el bloco. E em el lecho remanescente, em el hueso residual, eu utilizo uma fresa normal, uma fresa tradicional, que tem um ancho mais baixo, um ancho menor que o ancho do tornillo. Mire, então, em el bloco, eu utilizo uma fresa que tem o mesmo ancho do tornillo. Pero em el lecho residual, eu utilizo uma fresa que tem o ancho menor, mais baixo que o tornillo. O que acontece é que mi tornillo não vai ter muita pressão em el mi injerto, em el mi bloco, pero vai ter uma boa pressão em el hueso residual.
Isso hace com que mi bloco seja bem adaptado, mi bloco seja bem estabilizado e tenha melhores resultados clínicos. Sempre que eu vou fazer injerto em bloco, eu utilizo essa técnica que chamamos de técnica compressiva. Isto, sem dúvida, é fundamental. É importante fazer também a liberação do tecido blando al final do procedimento. ¿Por quê? Porque muitas vezes o tecido blando não cierra por primeira intenção, porque você colocou o bloco, se aumentou a quantidade do hueso, o tecido blando não é suficiente para fazer a cobertura. Como eu faço a liberação do tecido blando? Miren bem em esse vídeo, com múltiplas incisões com a lâmina de bisturi, com a hoja de bisturi em el periósteo de mi paciente. Miren que conforme eu vou fazendo isso, eu vou aumentando a quantidade do tecido blando para que eu consiga fazer o cerramento por primeira intenção. Isso, sem dúvida, é fundamental. Tem sempre que fazer a liberação do periósteo para que tenha uma boa cerramento por primeira intenção. Me gusta sempre também fazer arriba do bloco autógeno, fazer a colocação de biomateriais. Me gusta muito do biomateriais bovino. O hueso que mais lo utilizo, que mais se utiliza em Brasil, são os huesos de la Criteria, a empresa que hace. Vocês têm hoje a possibilidade de ter acesso em Peru. É material muito bueno de la Criteria, onde eu vou colocar arriba de mis blocos de injerto. ¿Por quê? Para que eu tenha melhor resultado, resultado mais homogêneo. Depois me gusta colocar as membranas de colágeno, membranas de PRF também, hasta chegar à sutura. Isto é importante. Isto é o protocolo GROIS que nós hacemos sempre para todos os nossos casos. Hacemos esse protocolo GROIS sem dúvida nenhuma. Miren, doutores, a parte mais fundamental da classe, vamos falar assim, a parte de científica, mais do embasamento científico da classe, eu já falei a vocês em 1 hora e 10 minutos aproximadamente. Agora, vamos mostrar alguns casos clínicos para que vocês possam mirar com base em el protocolo GROIS que eu falei a vocês hasta este momento. Se há alguma dúvida, doutor Botetano, se há alguma pergunta, eu estou à disposição. Pode falar. Sí, todavía no hay ninguna en el chat, Claudio. Sigue, nomás continúa, por favor. Perfeito. Vou entrar na parte dos casos clínicos. Miren, neste caso, por exemplo, é o primeiro caso que eu vou mostrar a vocês de uma paciente que tinha seu diente 2.1 que estava com essa situação. Mire, uma recessão, uma retração de la encía, uma situação de secreção acá em el sulco gengival, uma fueto mais cerca, o exame de imagem. Então, mire, neste caso, o diente da paciente estava condenado. Teríamos que sacarlo e a paciente queria ser implante, pero era um caso que nós não teníamos mais como fazer preservação alveolar. Por quê? Porque tinha uma infecção, porque a perdida do hueso já estava muito grande. A taba do hueso vestibular já não tinha mais. Então, neste caso, nós optamos solamente por sacar o diente. Mire, que tinha uma lesão, era um caso muito complicado. Nós lo sacamos o diente, como vocês podem mirar acá. Miren a situação do diente, já tinha uma apsectomia acá também. Sacamos o diente, sacamos toda a lesão, uma boa curetagem, muito importante fazer uma boa curetagem, fizemos a sutura. Miren que em la sutura já é possível observar que não há taba de luz, isso é mal. Fizemos um diente profissional para a paciente, 15 dias depois, miren a situação. Há uma depressão muito grande na parte vestibular, com 2 meses. Na depressão também na parte vestibular, novo exame de imagem. Miren, com 75 dias, nós lá abordamos para sermos um injerto em bloco. Miren que toda a região
se perdió, si hay una depresión, si hay una falta del hueso. El ideal en este caso sería la paciente procurar más temprano, ¿sí? Para que pudiésemos ter hecho una preservación alveolar. Pero cuando llegó para nosotros, ya nosotros diagnosticamos que la preservación alveolar ya no se tendría más efecto. Entonces sacamos el diente para después, aguardamos 75 días, 2, 3 meses más o menos, para hacermos un injerto en bloque. En ese caso, sacamos del rama el injerto en bloque, mire, hacemos la colocación, a adaptación. Tiene que hacer una adaptación muy precisa con los injertos en bloque. La colocación de un tornillo, mire, esto sin duda es fundamental. Hacemos siempre con la técnica compresiva, como yo hablé a ustedes, donde en el bloque yo utilizo una fresa con el mismo ancho del tornillo, pero en el hueso residual yo utilizo una fresa con un ancho menor, más bajo. ¿Por qué? Porque el tornillo va a pasar por el bloque y va a tener su inserción, su engarramiento en el hueso residual. Y va a hacer una compresión del bloque contra el hueso residual. Es esto que nosotros queremos para tener buenos resultados. Colocamos el injerto borrino liofilizado y una membrana colágeno. Como yo hablé a ustedes, siempre lo vamos a utilizar, o hueso borrino liofilizado y la membrana de colágeno. ¿Para qué? Para que podamos tener mejores resultados en nuestras reconstrucciones. 6 meses después, sacamos una tomografía. Miren que el ancho está muy mejor. El ancho está muy mejor. En la parte de la cavidad de la boca de mi paciente, en un aspecto de salud, el ancho muy bueno. Miren que el ancho está muy bueno. Hicimos la incisión y el descolado. Miren que el hueso está acá, muy, muy interesante, el bloque. El tornillo está acá. Miren que el resultado es muy bueno. Miren esta vista oclusal. Acá está el bloque. Pero estás incorporado, estás integrado al hueso residual del paciente. 6 meses después, yo saco el tornillo y yo hago la colocación de mi implante. Yo, cuando hago injerto autógeno que saca del ramo del mentón, como yo hablé a ustedes, tiene que esperar en torno de 6 meses. ¿Por qué? Para que tenga esa buena integración, para que possa sacar su tornillo, hacer su fresaje y colocar su implante con una baja probabilidad, sin riesgo, de que se salir su bloque de posición. Pero cuando yo hago crista ilíaca, 4 meses. ¿Por qué? Porque la crista ilíaca es medular, su proceso es más rápido. Sacamos el tornillo, hicimos la fresaje, miren la fresaje, e hicimos la colocación de un implante en posición tridimensional ideal, donde tiene que estar el implante. Esto para nosotros, en la filosofía, en el protocolo GROIS, es innegociable. Yo tengo que colocar mi implante en la posición tridimensional ideal. Si no hay hueso, yo hago injerto, pero yo siempre voy a colocar mi implante en posición tridimensional ideal. Y acá está el resultado final de la rehabilitación de la paciente. Salió de esta situación para llegar acá con un injerto, ¿sí? Si yo no hago injerto, yo no ia tener buenos resultados, ia tener resultados como los que mostré a ustedes en el inicio de esta clase. Acá es un otro caso, una otra situación de un paciente que está finalizando la ortodoncia y hay la ausencia de un incisivo lateral 2.2. En una vista, ya estás claro que hay una pérdida del hueso acá. Mire, una pérdida del hueso. Hay 2.66 milímetros de ancho, o sea, hay la indicación de un injerto autógeno en bloque. Yo voy a sacar del rama, por ejemplo, y voy a colocar acá, o también puedo sacar del mentón, pero en este caso yo saqué del rama. Entonces, miren, yo hago un acceso quirúrgico, yo hago la descarga, yo miro bien mi defecto, yo saco los remanescentes del periósteo, todo el protocolo que yo hablé a ustedes. Después yo voy a sacar del rama. Acá está el primer molar, el segundo molar. Tiene también una parte del tercer molar acá. En este caso, hacemos una incisión en el rama
vamos sacar o injerto e vamos sacar também o terceiro molar de este paciente. Então, miren, eu vou fazer uma incisão acá, no rama. Acá está expuesto el rama de la mandíbula, donde eu vou sacar mi injerto, e acá está a região del terceiro molar, onde eu vou sacar el diente. Acá, miren, fizemos as osteotomias, sacamos o injerto, e acá está o alvéolo, onde sacamos o terceiro molar. O injerto que nós sacamos, lo trajemos para colocar na posição 2.2. Mire, nesse caso utilizamos 2 tornillos. Por que utilizamos 2 tornillos? Porque le colocamos uno e há uma certa mobilidade do bloco, ¿sí? Lo colocamos mais unos, ¿sí? Se há necessidade de colocar 3, também não há problema. Pero normalmente 1 ou 2. Quando o bloco é pouco maior, a necessidade é de 2 normalmente. Quando é bloco menor, há muitos casos que solamente 1 é suficiente. E sempre lo vamos colocar através da técnica compressiva. Miren, uma vista oclusal que tem que, su injerto en bloque tem que ter boa adaptação com o lecho, com o hueso residual. Não pode ter espaço. Se há espaço acá, não vai sair bem o resultado do injerto atógeno. Vai sair mal. Por quê? Porque o tecido blando vai ingressar acá. ¿Sí? E isto vai sair mal. Depois que eu faço a colocação de mi bloque, que eu faço a eliminação de los ângulos vivos, eu faço a colocação do injerto borrino, liofilizado, particulado, como vocês podem mirar acá. Me gusta muito trabalhar com a critéria. Vocês vão ter a oportunidade de utilizar a critéria em Peru. A critéria vai trabalhar muito em Peru no próximo ano para levar material de qualidade para vocês, para hacer muitos treinamentos, classes, palestras, rendição para vocês, para que consigam fazer cirurgias de excelência com o material da critéria. Eu vou coloquei acá então os injertos, liofilizado, a membrana de colágeno, por exemplo, e depois eu vou fazer minha sutura. ¿Sí? Isto é fundamental para o resultado. Mirem uma vista oclusal. Vou aguardar 6 meses. ¿Sí? Mire agora como está bueno el ancho. Eu tinha 2.60, 66 milímetros de ancho. Tenho agora 9.40, ou seja, tenho um ancho muito bueno. ¿Sí? Tenho um ancho muito bueno. Mire acá, eu vou sacar os tornillos para colocar mis implantes. Mire acá tornillos que está aparecendo. Eu vou fazer um acesso, sacar os tornillos e vou fazer a colocação de mis implantes. Mire a quantidade de hueso que eu tenho para colocar mis implantes. Salí de esta situação acá, onde não tinha hueso suficiente para colocar mi implante, para esta situação acá, onde eu tenho uma boa quantidade de hueso. E al final do tratamento de mi paciente, mire, é impossível falar onde está o implante. Se eu mostro solamente esta imagem para vocês, e le pergunto, onde está o implante? Há implante neste caso? Provavelmente você vai ter muita dificuldade para fazer a identificação se há ou não implante. Acá outro caso, uma pré-maxila. Em este caso, nós sacamos o enxerto del mentón. Mire. Na perdida de los incisivos central, o paciente utilizava uma prótese fija, pero não estava contente com sua prótese fija. Nós fizemos então uma cirurgia para aumento do hueso. Por que fazer a cirurgia para aumento do hueso? Porque, mire, não há hueso em uma posição tridimensional ideal para colocar os implantes. Se eu faço um implante muito palatinizado, está mal o resultado. O implante tem que estar em posição 3D. Isso é inegociável. Nosso objetivo tem que ser sempre colocar os implantes na posição ideal. Neste caso, hicimos um acesso à parte da região do mentón, hasta a exposição de los dientes, del hueso, desculpe. Hicimos um acesso hasta a exposição del hueso. Depois, hicimos a medição do tamanho do injerto que nós necessitava e lo sacamos del mentón, a quantidade de tamanho do injerto que nós vamos a necessitar para colocar em uma pré-maxila. Sacamos acá o injerto del mentón. Acá está, um bloco muito bonito, um bloco muito grande.
del injerto del mentón. Hacemos la sutura de la región donde sacamos el injerto del mentón, eso es importante. Y después vamos a hacer la fixación del bloque en la región de la premaxila con los tornillos, 2 tornillos en este caso. Miren que la adaptación tiene que ser buena. Miren que el bloque está con los ángulos vivos. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el tejido blando va a tener exposición. Entonces, lo que tengo que hacer, la preparación del bloque. Miren que nosotros removemos todos los ángulos vivos del injerto en bloque. Isso é fundamental para termos buenos resultados. Miren que acá el bloque já está sem nenhum ângulo vivo. Depois de isso, hacemos a liberação del tejido blando, como eu mostrei para você em el video. Tem que fazer uma boa liberação del tejido blando para que tenha um colgarro sem tensão. Tem que ter passividade para que possa ter buenos resultados. Hacemos a colocação de los biomateriales, quando eu abri a usted, o hueso autógeno, arriba del bloque, e depois a membrana de colágeno, a membrana de PRF. A sutura está cerrada a cirurgia. 6 meses depois, nosso paciente vai ser submetido a sacar os tornillos para hacermos a colocação de los implantes. E miren, 6 meses depois, acá está o bloco. Pero el mismo estás incorporado con el hueso residual del paciente. Mire, estás pegado, estás unido al hueso residual del paciente. Es posible que yo saque el tornillo y yo haga la colocación de mi implante. Yo ya saqué los tornillos y estoy haciendo la colocación de mis 2 implantes en la posición tridimensional ideal, que es innegociable para nosotros. Lo que va a acontecer con este bloque? Como yo hablé a ustedes, a colocação de implante, de los implantes, é um estímulo. Depois de 6 meses, colocamos a prótese. É outro estímulo e o organismo le vai a reabsorver totalmente esse bloco e vai a formar um hueso compatível com a região da pré-maxila. Em um período aí de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, já está listo todo este processo. Acá estão os implantes colocados e depois a reabilitação. Então, mirem, tinha uma deficiência do hueso, colocamos o injerto e colocamos nossos implantes em la posição ideal. Isto, em la filosofia del Gross, é inegociável, é fundamental para que tenhamos êxito. Acá é um caso maior, um caso que crista ilíaca, que hicimos com a paciente em hospital, em anestesia geral. A paciente tinha uma perdida total de los dientes de la maxila, uma quantidade muito grande do hueso que se necessitava. Então, nós a levamos em hospital, anestesia geral, fizemos a elevação do piso del sênio bilateral. Acá estão os acessos, a técnica de la ventana lateral. Sacamos o injerto de la crista del ilíaco, como vocês podem mirar, uma quantidade boa do hueso. Hacemos a divisão. Hacemos a compressão, não se pode esquecer de la compressão. Hacemos uma boa compressão, colocamos o hueso em os sênios maxilares e depois hacemos a instalação de los bloques em la parte de la pré-maxila, de toda a maxila, a colocação do injerto particulado. Acá está uma tomografia, onde estão os injertos. Miren, uma quantidade muito boa de injerto. 4 meses depois, lembra, crista ilíaco, tem que fazer a compressão e a instalação de los implantes 4 meses depois. ¿Por quê? Para que baje o índice de reabsorção, para que tenha melhores resultados. 4 meses depois, hicimos a tomografia e vamos instalar os implantes. Miren, o resultado fantástico. Os tornillos, não há ruescas expuestas de los tornillos, o que nos indica que a quantidade de reabsorção é muito pequena. Então, esse protocolo Gross é fundamental para o sucesso. Miren que acá não há hueso, acá há uma quantidade muito grande de hueso. Hacemos a fresagem, instalamos os implantes. Miren os implantes instalados na maxila. Em la mandíbula, tinha uma perdida do hueso ao redor dos dientes, uma doença periodontal. Sacamos os dientes que já tinham mobilidade. Hicimos uma planificação e a instalação de 5 implantes para também fazer uma prótese híbrida para a paciente.
Acá estão os implantes instalados e depois fizemos a reabertura dos implantes e uma prótese híbrida para a paciente. Esta é uma da paciente do estudo, que 10 anos depois está muito contenta com seu tratamento e que habla que seria tudo nuevamente. Acá estás, 2 anos depois. 10 anos depois, a paciente está muito contenta com o resultado. Isso é a maior importância do hueso artróide. Tem morbidade? Sim, tem morbidade. ¿Sí? Pero a longo prazo, a largo prazo, é o melhor resultado. 10 anos depois, os resultados estão muito bem. Acá outro caso, também, tinha solamente 2 dientes acá na maxila, dientes que já não estão buenos. O paciente lo levamos em anestesia general, sacamos os dientes, hicimos a elevação do seno maxilar, a elevação da fossa nasal, sacamos o enxerto del ilíaco, colocamos em las regiões e depois hicimos a compactação de los blocos. Sempre tem que fazer a compactação de los blocos porque é muito medular, como vocês podem mirar. Preenchemos os gaps com o hueso particulado. 4 meses depois, uma tomografia. Miren que é o resultado muito interessante com a tomografia. Há ancho, há altura do hueso. E quando hacemos a colocação de los implantes, o resultado é fantástico. 4 meses depois, miren. Há parafuso, há tornillo que está abaixo do hueso. Não há praticamente nenhuma reabsorção nessa técnica com a filosofia del Groys, com o protocolo Groys de barrar a reabsorção de los injertos. Miren que teníamos uma situação acá e agora, 4 meses depois, há resultado fantástico para hacermos a instalação de nossos implantes. Sacamos os tornillos, hacemos a fresagem, colocamos o pino guia, que me gusta chamar de maestro, del professor, porque é o que nos muestra se nossas perfurações estão bem, e hacemos a colocação de los implantes em la maxila, e depois uma prótese híbrida para o paciente. Acabo de mostrar a vocês alguns casos maiores, ¿sí? Casos de paciente que tinha também deformidade dientofacial. O caso deste paciente, por exemplo, é um paciente que é um paciente classe 3, que vocês podem mirar acá. É um desdentado total da maxila e da mandíbula. Miren, desdentado total da maxila e da mandíbula. Em la maxila não há hueso. Em la mandíbula sí há hueso para ser la prótese híbrida. Pero tiene uma discrepância, uma deformidade dientofacial muito considerável. Tem uma deficiência anteroposterior da maxila, tem excesso da mandíbula, é uma classe 3, e tem uma atrofia da maxila. O que temos que fazer em esse caso? Temos que associar também cirurgia ortognática, sem dúvida, porque o paciente tem uma discrepância muito grande entre a arcada superior e a arcada inferior. Então, miren, hicimos para este paciente uma prótese total, superior e inferior, descompensada. Miren, mostrando a classe 3 do paciente. Miren que é uma classe 3 muito grande, 10 milímetros, 1 centímetro de classe 3. Como vamos manejar essa situação? Vamos fazer a planificação de cirurgia ortognática, ¿sí? Fazer a movimentação, vamos avançar a maxila e vamos fazer o recuo da mandíbula, ¿sí? Então, hacemos isto, toda esta planificação, para que possamos ter as guias. Podemos fazer em la forma manual, como acá. Hoje dia podemos fazer também com os softs em la computadora, com os planejamentos que chamamos de virtuales. Las próteses total del paciente, hacemos a utilização de uma barra para hacermos um bloqueio maxilomandibular durante a cirurgia. Bueno, vamos levar o paciente ao hospital, anestesia general, e vamos fazer as duas coisas. A cirurgia ortognática, avanço da maxila, recuo da mandíbula, e, em el mesmo momento cirúrgico, hacemos a colocação de injertos em bloco para a reconstrução da maxila. Acá estamos mostrando
las placas en los tornillos para la fixación de la maxila y también la fixación de la mandíbula. E depois, al final do procedimento, depois que sua maxila já está avançada, já está em exposição, hacemos a colocação de los enxertos em bloque de la crista del ilhaco. Sempre com pressão de los bloques. 4 meses depois, vamos instalar os implantes. Miren acá as placas de tornillo de la cirugía ortognática. Mire acá os tornillos que estão em los bloques de enxerto. Acá uma tomografia mostrando a quantidade de hueso que nós colocamos. Acá o paciente em el pós-operatório. Miren que sua maxila está em uma melhor posição e que sua mandíbula também, sua face está mais harmônica. Em la cavidade oral, o hueso, neste momento, está com o enxerto. Acá em um pós-operatório mais avançado. Miren que a prótese total, que era classe 3, depois da cirurgia ortognática, lo avançamos a maxila, lo recuamos a mandíbula, a oclusão está boa em la prótese total. Por quê? Porque há boa relação maxilomandibular. Depois, sempre que hacemos uma coisa é importante, sempre que hacemos a cirurgia ortognática, há uma maior reabsorção de los enxertos. Por quê? Por causa da falta de la nutrição. Como hacemos duas coisas ao mesmo tempo, por mais que hacemos na compressão de los bloques, que instalamos os implantes 4 meses depois, sempre vamos ter um pouco mais de reabsorção de los enxertos, porque a cirurgia ortognática barra a nutrição de la região de la maxila, e se não há nutrição, há mais reabsorção de los enxertos. Pero mesmo assim, o resultado é muito bueno, é possível fazer a instalação de los implantes. Miren acá os implantes instalados na maxila, implantes instalados também na mandíbula, e depois uma prótese foi hecha para o paciente. Mire o resultado final. 10 anos depois, como está este paciente? Mire, 10 anos depois, é um paciente muito contento, estás mais jovem 10 anos depois. Mire, este paciente está muito satisfeito com a situação. Ele hizo cirurgia ortognática e enxerto de la crista ilíaca em um único procedimento quirúrgico. A morbidade é muito maior, pero estás muito contente, porque seus resultados, sem dúvida, estás muito bueno. 10 anos depois, a prótese híbrida está estável. Mire, o paciente era acá quando chegou em el início do tratamento. 10 anos depois, está acá. Está muito melhor. Mire. Por isso, os pacientes são contentos com os enxertos autógenos. Acá é uma outra situação que, quando eu vou fazer enxerto em bloco na região posterior da mandíbula, para aumento vertical, que eu falei a vocês, não me gusta fazer de la forma posicional, não me gusta colocar o enxerto em la crista. ¿Por quê? Porque há muita exposição ao meio bucal. Me gusta fazer a técnica enxerto sanduíche, onde eu faço algumas osteotomias e coloco o enxerto dentro do hueso. Então, mire, acá estás na região posterior da mandíbula. Eu hice uma osteotomia vertical e uma osteotomia horizontal. Acá estás melhor para que possam compreender. Eu hice uma osteotomia vertical acá, abaixo do tejido blando, uma outra osteotomia vertical acá, abaixo do tejido blando, e uma osteotomia horizontal acá. Este hueso estás pegado, estás grudado com o tejido blando de la lingual. Depois que eu hice essas osteotomias, eu saco um enxerto, por exemplo, del rama, um pouquinho mais posterior. Eu vou sacar o enxerto del rama. Miren acá, estou sacando o enxerto em bloco del rama. Depois que eu saco o enxerto em bloco del rama, eu vou fazer sua inserção acá. Miren, eu vou fazer sua inserção. Então, eu tenho um ganho vertical muito bueno, pero mi enxerto em bloco não está em la crista. Mi enxerto em bloco está dentro del hueso, dentro de la mandíbula. E de esta forma, eu não vou ter problemas com a exposição, não vou ter muitos problemas com a reabsorção. 5 meses depois, eu posso fazer a colocação do implante. Pero eu tenho que fazer a fixação com mini placas de tornillo. ¿Sí? Sempre me gusta utilizar mini placas de tornillo, el hueso borrino de la criteria, com a membrana. Isto é fundamental. Depois eu faço a sutura.
Acá en el pós-operatório inmediato, el resultado. 5 meses después, miren el resultado. Y ahí yo voy a hacer la colocación de mis implantes. Miren que yo tive un buen resultado, una buena corrección del defecto vertical que tenía acá. Miren que el resultado es muy bueno. Yo voy a sacar la mini placa, sacar los tornillos. Acá está el nervo mental. Y yo voy a hacer la colocación de mis implantes conforme mi planificación. Y después hago la prótese. Miren. Entonces, no me gusta hacer injerto en bloque para aumento vertical con el bloque en la crista. Mire, hay una pérdida vertical acá. Yo quiero corregir el defecto, hacer la corrección del defecto vertical. Pero yo no quiero colocar mi injerto en bloque acá. ¿Por qué? Porque voy a tener exposición. Yo voy a hacer una incisión más arriba. Una incisión más arriba. Acá miren que el piso del seno está muy arriba. Yo tengo espacio para hacer la técnica quirúrgica. Hay un defecto también de ancho. Yo hago entonces una incisión más arriba. Hago una osteotomía vertical, con cuidado abajo hasta llegar acá. Con cuidado abajo hasta llegar acá. Una osteotomía horizontal y bajo el segmento del hueso hasta la posición. Miren. Después de eso, yo saco un injerto del rama, por ejemplo, o del mentón. Acá está el injerto que yo saqué del rama. Y yo hago la colocación del bloque dentro del hueso. Dentro del hueso. Mire que yo corrigí. Hice la corrección de la parte vertical. Pero mi injerto en bloque no está acá en la crista, porque acá en la crista tiene exposición. Tiene que colocar su injerto dentro del hueso. Después él hace la fixación con mini placas de tornillos, la colocación del biomateriales, del injerto bovino de la criteria, la membrana de la criteria también, la membrana de colágeno y la sutura. Miren que esta es la situación. El defecto está corregido, pero mi injerto no está acá en la crista. Acá tiene exposición. Mire la comparación. En el postoperatorio, un exame de imagen. 5 meses después, el resultado está bueno. Yo voy a sacar la mini placa y los tornillos. Mire que el ancho también está bueno. Muy bueno el ancho. Y yo voy a hacer la colocación, la fresaje y la colocación de mis implantes. Eso, sin duda, es fundamental para que podamos tener éxito. Los implantes son colocados y la prótese es finalizada después. Acá está la rehabilitación del paciente. Bueno, para encerrar la clase de hoy, yo voy a mostrar este último caso. Es un caso que nosotros no hicimos injerto, hicimos implantes cigomáticos para este paciente. Es un caso también de un paciente que tiene una pérdida total de los dientes de la maxila, tiene algunos dientes en la mandíbula y es un paciente clase 3 que tiene una gran discrepancia entre la mordida, entre las arcadas. Mire, la maxila está acá, la mandíbula está acá. Tiene una gran discrepancia entre sus arcadas dentarias. Acá está la radiografía panorámica. Y lo más importante para nosotros acá, para mirarmos bien, es la teleradiografía de perfil, la cefalometría de perfil. Mire dónde está la maxila, mire dónde está la mandíbula. Una grande discrepancia. Miren que sus dientes de la mandíbula están bien vestibularizados, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en este caso, en nuestra planificación, el paciente llegó para el GROIS, para nuestro grupo, queriendo hacer implantes. Y nosotros hablamos para ello. Usted tiene que hacer mucho más cosas para al final hacer sus implantes. Lo que tiene que hacer ello, tiene que hacer ortodoncia. Sus dientes están bien vestibularizados. Entonces, nosotros colocamos 2 implantes en la mandíbula para ayudar en la ortodoncia. Pero en la maxila no vamos a hacer implantes, vamos a hacer solamente al final. El paciente llevó la ortodoncia por 1 año para tener una mejor posición de sus dientes de la mandíbula. Acá están las imágenes con la ortodoncia. Acá es la inicial, acá es después, al final de la ortodoncia. Miren que la posición de los dientes ya tiene una buena mejora.
La ortodoncia habló para nosotros, ya está listo. Lo que poderíamos hacer, nosotros ya hicimos. Pero ainda tenemos una discrepância entre os maxilares. Qual é a forma de tratar como fazer acá? Podemos fazer cirurgia ortognática e uma reconstrução com enxerto de ilíaco, por exemplo. É o que me gostaria fazer em este caso. Pero o paciente é um paciente que não tem muita plata, não tem muitas condições de fazer o pagamento de seu paciente. E o paciente tem uma quantidade muito pequena de hueso. Mire que o hueso é muito delgado, muito delgado, quase como uma hoja de papel. Miren la tomografia. Há altura, pero não há ancho. O ancho é muito pequeno. Não há 1 milímetro de ancho. Mire. Solamente há ancho em la parte de la tuberosidade da maxila. Aí sim há ancho. Pero en el restante não há ancho. Então, quais são as opções de tratamento que nós podemos fazer neste caso? Podemos fazer a forma convencional, que foi o que mostrei no caso do paciente, que hicimos a cirurgia ortognática e a reconstrução com o enxerto del ilíaco. Depois hicimos a instalação de los implantes e a prótese híbrida. Esta é uma forma mais tradicional de hacermos, pero é custoso. O paciente tem que ter a plata para a anestesia geral, para o hospital, para o ortopedista, porque quem saca o enxerto del ilíaco não sou eu que sou maxilofacial, é um especialista em la ortopedia. Então, nós teníamos dificuldade de fazer esta opção. Podemos também fazer a reconstrução, pero tem que ser uma reconstrução com enxerto del ilíaco, fazer os implantes e deixar para fazer a ortognática em el final do tratamento. Pero o paciente tem que ir 2 vezes em anestesia geral. Uma vez para fazer a reconstrução com o ilíaco e uma outra vez para fazer a cirurgia ortognática. O custo é maior. E nós para este paciente, então, temos uma opção muito objetiva para ele. Fazer uma reabilitação com implante cigomático e fazer a ortognática solamente de la mandíbula. Então, na maxila não hicimos enxerto, hicimos implantes cigomáticos e solamente hicimos recuo de la mandíbula. Então, miren, dentro das opções de tratamento, poderíamos ter feito essa, que é a tradicional. Levar o paciente no hospital, anestesia geral, ortognática e enxerto, no mesmo momento quirúrgico, como eu mostrei a vocês. Acá está a ortognática, as placas, as mini placas de tornillo, e acá está o enxerto. Depois, hace a colocação de los implantes e depois hace a prótese. Pero o paciente não tem plata. Uma outra opção de tratamento é fazer solamente a reconstrução em hospital, anestesia geral. Depois, acá está a reconstrução com enxerto em bloco, por exemplo. Depois, hace a instalação de los implantes, hace a prótese com a discrepância para que, al final, haça a cirurgia ortognática, haciendo a correção. Pero, para a reconstrução, anestesia geral. Para a ortognática, anestesia geral. 2 vezes anestesia geral, o custo é maior. Não tem plata o paciente. O que hicimos para ello, então? Vamos fazer cigomáticos en la maxila. Hacemos com anestesia local em nuestra clínica e solamente se vai ao hospital para fazer o recuo da mandíbula. Solamente para que tenha o custo mais baixo, para que o paciente ele consiga fazer o pago. Então, hicimos a planificação com um protótipo de onde iríamos instalar o implante. Instalamos implantes cigomáticos, instalamos implantes angulados na região da tuberosidade da maxila e também em el forame incisivo. Então, acá está a maxila do paciente, anestesia local, em el consultório, hicimos a anestesia do hueso cigomático, hicimos a incisão, o descolado, miren que o hueso é muito delgado, hicimos a fresagem para a instalação de los implantes cigomáticos, instalamos 2 implantes cigomáticos, miren, instalamos também implante em la tuberosidade e implante em el forame incisivo. Hicimos uma prótese provisional para o paciente em carga imediata, porque os cigomáticos têm bom tratamento. Colocamos um aparelho em la prótese provisional do paciente. Miren que
o paciente tem uma classe 3. ¿Por quê? Porque vamos recuar a mandíbula, fazer o recuo da mandíbula em hospital. Mas mire, solamente de fazer os implantes cigomáticos e uma prótese profissional para o paciente, já se cambiou muito sua harmonia facial. Está melhor sua harmonia facial. Chegou assim, e solamente com ortodôncia, implante cigomático e prótese profissional, já estás bem melhor. Pero temos que fazer ainda a cirurgia ortognática em hospital com anestesia geral. Então, hicimos o recuo da mandíbula, hicimos uma osteotomia para que tenha uma melhor oclusão. Então, isso, sem dúvida, é fundamental. Em hospital, hicimos a cirurgia ortognática, onde recuamos a mandíbula. Para isso, hacemos osteotomias cerca do nervo dentário inferior, como vocês podem mirar nesta ilustração, nesse vídeo. Mire, bem cerca do nervo dentário inferior. Levamos em oclusão, retiramos o excesso da mandíbula, porque sempre que hace recuo, vai ter excesso da mandíbula, e fixamos com mini placas de tornillo. Fizemos isso para o paciente em hospital, em anestesia geral. Acá é a nova oclusão de ello. Vai ter que utilizar algumas ligas, que chamamos de liga, não sei como chamam em seu país, essas regiões para guiar a oclusão. Pero acá está o paciente depois da cirurgia ortognática. Então, acá é uma evolução. Ela é inicial, depois dos implantes cigomáticos, depois da cirurgia ortognática. Mire que é uma outra pessoa. Em uma vista lateral, a mesma coisa. A inicial, depois do cigomático, depois da cirurgia ortognática, com o recuo da mandíbula. Esse caso hicimos em 2017. Acá é 2017 já. Mas acá está a situação do paciente. E acá são as próteses híbridas definitivas. Sacamos depois a prótese provisional e hicimos a prótese híbrida definitiva para o paciente. Mire um resultado muito interessante. E mire o resultado final para o paciente. Chegou assim e o reabilitamos para sair assim. Chegou assim e o reabilitamos para sair assim. Sem dúvida, é um resultado fundamental. Esse paciente cambiou totalmente sua expectativa de vida, sua inserção na sociedade. Tudo para este paciente melhorou. Isso é muito, muito bueno que o paciente tenha cambiado sua vida. Bueno, doutores, me gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês. Me gostaria de dizer que el GROIS está muito cerca do Peru. Nós gostamos muito do país de vocês. Somos muito bem recebidos allá. No próximo ano, 2022, em fevereiro ou em março, me vou ao Peru, me vou a Lima para fazer alguns treinamentos com vocês, para fazer rendições. Nós temos acá em Brasil, no estado de Acre, que é a divisa, que é cerca, o que chamamos de Instituto GROIS, que é um centro de pós-grado para os que querem fazer cirurgias como essas que eu mostrei a vocês, de injertos. A especialização tem duração de 2 anos. Essa é uma turma, por exemplo, que começou com nós este ano, estão fazendo o curso. Estão na clínica, fazem elevação do piso del sênio, fazendo preservação, estão começando na clínica. Eles iniciaram o curso em julho deste ano. E já fizeram toda a parte das classes teóricas, a parte dos rendições, e estão começando na clínica. Se alguns de vocês têm interesse, vamos começar uma nova turma da especialidade para abril de 2022. É muito cerca de Rio Branco, é muito cerca do país de vocês, em Rio Branco. Em vez de ir para São Paulo, que é muito mais custoso, muito mais lejos, muito mais plata, se venham para Rio Branco, que é mais cerca, que tem cursos de qualidade, que é onde está a parte del GROIS. Então, como eu falei a vocês, os que têm interesse, em 4 de abril do próximo ano, vamos começar uma nova turma de alunos peruanos que queiram fazer a especialização em implantologia.
Miren que estamos muy cerca de ustedes. Estamos en Río Branco. Ustedes van a tener las clases en español. Es totalmente voltado para los alumnos en español. Los que tienen interés, acá está el contacto del doctor Iván Maeda. Ese es la doctora, es la persona que hace la coordinación de las inscripciones para ustedes. Acá está su número, su WhatsApp. Entre en contacto con ellos, que ele vai fazer a inscrição de ustedes e enviar todas as informações, todo o manual a respeito do curso. 4 de abril de 2022. Me gostaria de agradecer também ao Dr. Renato Massoneto, foi meu orientador em la maestria, em el doctorado, em la Unicamp, é a pessoa que eu mais aprendi em minha vida, é uma pessoa muito boa, que não estás mais vivo, estás muerto, pero eu tenho muita gratidão por tudo que ensinou a mim. Agradecer também ao GROIS, especialmente ao Dr. Bruno, que já estamos trabalhando junto há mais de 10 anos e coordenamos o GROIS, onde tem nossa filosofia de tratamento em nosso livro que hoje há também em espanhol para vocês. Acá dejo mis contatos, mi redes sociais. Vocês que têm o Instagram, coloquem o Instagram grois.br, que estás acá. Acá é meu WhatsApp, acá é meu e-mail de trabalho também. Eu estou à disposição de vocês para ajudar sempre com muito carinho, como eu falei, é uma grande oportunidade para nós outros compartilhar com vocês. Eu tenho muita gratidão a todos, a seu país, a suas pessoas, a todos. Doutor Botetano, muitas graças mais uma vez por a oportunidade, muitas graças a todos por sua presença. Foi um grande gosto para mim estar com vocês em esta noite. E se há perguntas, eu estou à disposição de vocês. Muitas graças, doutor. Gracias. Hay una pregunta de un colega respecto a si hay alguna consideración con respecto a la edad. Hay una edad para hacer los injertos en bloque en particular. Si la edad avanzada del paciente puede limitar el uso de injertos en bloque. Esa es la pregunta que le transmito de uno de los doctores. Sí. Mire, doutor, é muito boa a sua pergunta. De uma maneira geral, não há limitação da idade. Eu faço injerto em bloco em pacientes com 50, 60, 70 anos. Não há problema, eu faço. Pero se há uma paciente com 90, 100 anos, aí não sei se seria uma boa indicação. Eu nunca hice. Pero hasta os 70 anos, em minha rotina, eu faço injerto em bloco tranquilamente. Pero se está em uma idade muito, muito avançada, tem que avaliar, porque um paciente com 90, 100 anos é um paciente que talvez não tenha tanta indicação nem para ser mais injerto. Pero hasta 70 anos, eu faço de rotina em Brasil. Algunos desses casos que eu mostrei a vocês, o paciente tem cerca de uns 70 anos. Gracias. Bueno, Claudio, en realidad la hora se ha pasado volando. Ya como dijimos al principio, ha sido espectacular la presentación. Felicitaciones, mil gracias en nombre de Odontología, Negocios y Salud, en nombre de todos los colegas peruanos que estamos atentos siempre a seguir capacitándonos día a día. Reitero mi agradecimiento a tu persona, al grupo GROIS que nos ha venido apoyando en este caso, al doctor Iván Maeda, representante de Implasil Perú, y a todos en general, las personas que queremos seguir aprendiendo. Todos los días seguimos aprendiendo algo nuevo y el día de hoy estamos seguros que todos, me incluyo en el grupo, todos hemos aprendido mucho más contigo. Muchas gracias, un aplauso desde acá, un abrazo de todo corazón. Y con los colegas, no se olviden, el día de mañana vamos a celebrar el Día de la Odontología con una conferencia sobre la rehabilitación sobre implantes, que estamos seguros también van a ser de su agrado, además también de poder compartir otras informaciones más el día de mañana. Saludos a Bruno y a ti en especial, y de todas maneras vamos a estar yendo por Brasil, y además también vamos a tener la suerte, estamos seguros de tenerte acá con nosotros en Lima, con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, Claudio, a todos los colegas, muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo, un gran placer estar con ustedes. Gracias, doctores. Igualmente. El día